E aí, gente, Anen Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a distância de Wasserstein, que também tem outro nome que eu vou falar posteriormente, mas é uma ferramenta extremamente importante para algumas áreas, como alguns modelos de inteligência artificial, para análise de genomas, né? No caso, estruturas genéticas, usando essa forma de distância, né? E até para transporte em sistemas esféricos, como no caso a passagem de um avião de A até B, que o avião ele não anda em reta, ele anda em curva, porque numa esfera, você andar em curva é mais rápido do que você andar em linha reta. Então, no caso, para você chegar de A até B, numa esfera como a Terra, um planeta, você tem que andar de forma curva, todos os aviões fazem isso. Isso todo mundo sabe, né? Dessa área. Então, o que que é a distância de Rosenstein? Então, eu vou dar um zoom. A gente tem a distância entre P e Q. A distância de Rosenstein entre P e Q, dois pontos. Vai se dar pelo ínfimo, que eu vou explicar, dessa distribuição, dessas duas distribuições, e você pega a soma, né, a integral do da distância, poderia dizer que seria uma distância euclidiana aqui, que é essa equação aqui, né? Então, isso aqui se chama norm. Quando a gente tem x menos y, no caso, dois pontos A e B no caso, quando a gente põe esses tracinhos, significa que a gente está fazendo a raiz quadrada dessa distribuição de uma forma euclidiana, né? Então, é só pegar a raiz quadrada dos elementos desse sistema ao quadrado, né? No caso, esse x seria isso daqui ao quadrado, né? Continuamente, entre n coisas que eu tenho aqui dentro, né? A distância T entre B, numa esfera como a Terra, seria a distribuição relacionada a isso, né? Os dois pontos, a distribuição de dados também. E aqui o y, que seria a mesma coisa, y ao quadrado, mais y ao quadrado, n elementos, né? Com relação a ele, no caso, essa parte significa isso. Aqui a métrica de distância entre os dois pontos e um sobre P, né? Que é o primeiro ponto aqui, ponto A na prática. O que é ínfimo? O ínfimo, a gente chama também o ínfimo de lower bound, que é a parte. Vamos supor que isso daqui seja uma linha, uma distância, né? Entre A e B. Então, o ínfimo é a menor parte desse sistema. E o supremo, que a gente chama de sup. Então, por isso que tá inf aqui, de ínfimo. E o sup, a gente chama de supremo, é a parte maior, né? Então, em um intervalo aberto, né? Um set aberto, que não tem começo nem fim, abstratamente, né? Então, o ínfimo a gente chama a parte menor desse set, né? Intervalo entre A e B. No caso, na nossa conta aqui, entre P e Q. E o lower bounds é a parte de atrás do ínfimo. E as partes na frente do supremo, que é o sup, a gente chama de upper bounds. E quando o set é fechado, né? A gente chama de mínimo e máximo, que no caso também aplicações para inteligência artificial, mas não é, é outro contexto. Essa métrica também é chamada de métrica de Kantorovich-Rubinstein, então são a mesma coisa praticamente. E eu tenho aqui um exemplo, vamos colocar em tadas diferentes. Então eu tenho aqui duas matrizes, que poderia ser uma distribuição de N dados. Então poderia ser dados relacionados a questões genômicas, de genes de um ser vivo, enfim, N coisas, que eu já vou mostrar as implicações. Então usando o SciPy, você só computa aqui, e essa é a distância de Rosenstein desse ponto e desse ponto. No caso de, é considerado uma matriz, né? Uma matriz um pouco maior. A gente tem aqui que vai ser isso daqui. Eu posso mudar os dados aqui. E aí também vai dar essa distância.
eu mudar mais aqui. Então, no caso é isso. E aqui eu fiz duas matrizes randômicas e coloquei os valores aqui. Vamos supor que a gente tenha a distância de duas matrizes, no caso, que são randômicas. Aí eu coloquei o valor aqui. Lembrando que eu estou usando o NP random, que basicamente sempre é uma diferente, né? É randômico. É pseudo-randômico, né? Tem uma distribuição pixel, entre aspas. E aí esse é o resultado, no caso, né? Eu poderia pegar outros valores para dar essa matriz randômica para eu ter um resultado pseudo-randômico, né? E mais esse daqui também. Pronto. E aí eu tenho isso. Enfim. Mesma coisa não mudou. Então, no caso, a gente pega a, a distância, né? Entre esses dois pontos e analisa a diferença. O objetivo dessa equação é analisar a possibilidade de diferenças entre duas probabilidades, né? Para um mesmo evento. E no caso, tem uma associação muito grande com KL ou divergência KL, que ela é muito inteligência artificial para analisar a diferença de duas distribuições, né? A diferença delas de estatística. Então, quais são as aplicações desse sistema, né? Dessa métrica para bioinformática? Como, por exemplo, tem esse paper de 2004 que aplica essa técnica para bioinformática. Tem também, parece, aplicações relacionadas a sequenciamento de DNA também. E você usa também a distância euclidiana nesse contexto, você usa outras formas de distância. Então, essa é só mais uma ferramenta de distância também. Na inteligência artificial, pode ser usado para keyword search, para achar palavras, né? O próprio Google, quando você pesquisa coisas, tem isso. Mas no caso seria para melhorar ainda mais. Wise Style Autoencoders, visão computacional, data mining, que eu tenho que pôr direito aqui. Mineração de dados, né? E GANs, que é redes neurais adversárias, né? Que é usada muito para imagens. Você treina um sistema para, por exemplo, fazer imagens falsas. Eu até fiz um vídeo no canal só sobre GANs. Você cria um sistema para criar imagens que são falsas, né? Então tem um generador que cria as imagens falsas. No começo ele é bem ruim. Ele vai criando imagens falsas. E tem um negócio que fica meio que analisando o quanto aquela imagem provavelmente é falsa. Até que você começa a gerar imagens tão falsas que nem o sistema, e talvez nem pessoas consigam dizer se é a foto de uma pessoa real ou não, né? Foi uma pessoa criada artificialmente. Só a imagem, né? Eu já mostrei isso em outro vídeo. Outra coisa, foi na verdade a aplicação inicial, é a distância entre dois pontos em uma esfera, né? Tem até um paper do Cedric Villani sobre esse tema. E a comparação de duas probabilidades em métricas diferenciais, né? Que a gente chama na matemática de smoothness, né? Então, no fundo, você tem um objeto topológico, você quer analisar ele usando equações diferenciais, né? Como numa esfera, e você mede as duas distribuições de probabilidade e analisa a diferença delas. Tem até um blog no Medium que fala bastante sobre isso, eu vou deixar na descrição, e que explica com mais detalhes a parte de matemática, né? Só para terminar, eu queria mostrar alguns artigos nesse contexto, né? Então, quando você pesquisa Kantorovich-Rubinstein, que é o teorema relacionado a isso também, no Google Scholar aparece várias papers, né? Tem até um paper aqui que dá tipo um resumo nesse tema. Aí eu poderia pôr aqui biologia. Aí você pode já achar temas que usam isso. Aqui, ó, para análise de filogenética de ambientes e sequenciamento de dados, né? Caso dados relacionados a
sequenciamento de DNA. Aqui, a distância contínua de sequências de biopolímeros. Aqui para matemática. A probabilidade de métrica para sistemas químicos estocásticos, né? Que não é tão fácil prever o que vai acontecer. Enfim, como eu disse antes que também é relacionado a aplicação para métricas diferenciais, né? Tem aqui também comparando três noções da curvatura de Ricci, que é relacionada à topologia, né? Equações diferenciais num sistema topológico, no caso em redes biológicas, né? Enfim, várias aplicações para biologia. E quando eu pesquiso o Wasserstein Metric, que é quase a mesma coisa, também aparece bastante coisa. Aqui para sinais sísmicos e para biologia também. E para métodos de inteligência artificial aplicadas para biologia. Então, Wasserstein GAN, né, que é um modelo de IA, no caso com aplicações para biologia. Então, tem até uma palestra recente que fala sobre o quanto é bom a distância de Wasserstein, né? E é uma coisa que parece que vai ser muito útil no futuro para quem gosta de pesquisar em IA, né? Vou fazer coisas nesse contexto. Então, eu só vou abrir esse paper aqui. Vamos ver o que dá. Então, aplicação para sinais sísmicos, né? Eu não li esse paper, né? Estou abrindo para ver. No caso, a aplicação disso para sinais sísmicos. Então, você vê que tem aplicações diferentes, né? Então, aqui é um manifold, provavelmente, que definiria a probabilidade de como a contração da Terra poderia acontecer, provavelmente. Então, é uma forma de distância que parece tá pegando conhecimento, tipo, tá ficando conhecida e tá sendo usada bastante recentemente, né? Então, o código, todas as coisas relacionadas a isso estão na descrição. Qualquer dúvida, eu posso ajudar nos comentários. Então era isso, até o próximo